Olá, sou o professor Frederico Costa e estamos aqui para falar sobre os sindicatos, um instrumento de luta muito importante na atualidade para o conjunto das forças do trabalho e da população em geral. Vamos iniciar com um breve enfoque histórico. Os sindicatos surgiram no período de 1830, entre 1830 e 1848, na Europa. Foi um contexto histórico muito interessante, porque nesse período nós tivemos as duas crises capitalistas de superprodução, a de 1825 e 1830 e a de 1835 a 1837. Nesse período houve um grande desemprego e, como consequência do desemprego, os empresários, os burgueses, estimularam a competição entre os trabalhadores. Ou seja, se tinha muito trabalhador desempregado, a tendência era a baixa dos salários. A intensificação da exploração por meio do aumento exorbitante da jornada do trabalho e a piora das condições de trabalho. Diante disso, os trabalhadores se organizaram em sindicatos. Os sindicatos são diferentes das mutualidades ou das cooperativas, porque essencialmente os trabalhadores se organizam coletivamente para uma luta de classes. A diferença essencial, a força do sindicato é que os trabalhadores se colocam como um coletivo diante dos patrões. Ou seja, não é o trabalhador isolado que vai negociar com um patrão, mas sim uma representatividade dos trabalhadores. E o principal mecanismo de ação coletiva dos trabalhadores é a greve, uma forma de luta que se desenvolveu, se consolidou como típica dos trabalhadores assalariados. Então, a atividade sindical tem um aspecto defensivo, que é a defesa da jornada de trabalho menor, que é a defesa do salário, que é a defesa de melhores condições de trabalho. Mas também tem um aspecto ofensivo essencial, que é a luta contra o aumento ou a exploração capitalista. Essa forma de organização, esse tipo de organização que vai surgir nesse período, 1830 a 1848, e tem como exemplo específico o grandioso movimento do proletariado inglês, que eram chamados que elaboraram uma Carta do Povo, que defendia duas reivindicações básicas na década de 30. As reivindicações eram a jornada de trabalho, diminuição da jornada de trabalho, lutavam por uma jornada de 10 horas e a defesa de que os trabalhadores também tivessem direito ao voto. Daí a luta da Carta do Povo mobilizou milhões de trabalhadores ingleses para isso, para essa luta. Uma unidade entre uma luta econômica, que é uma luta pela diminuição da jornada de trabalho, com uma luta política, de democratização do Estado. No caso, o sufrágio universal. Hoje, boa parte de diversas camadas e diversos setores sociais também utiliza essa forma de organização. Então, além, por exemplo, dos sindicatos, dos trabalhadores industriais, construção civil, confecções, têxteis, petroleiros, nós temos sindicatos de professores, sindicatos de servidores públicos, temos sindicatos de estudantes, que são os centros acadêmicos, os diretórios centrais dos estudantes, e outros tipos de organizações similares ao sindicato. É interessante que todo o mecanismo burguês de aumento da exploração ou de repressão tende a atacar a organização sindical. Por exemplo, o governo Michel Temer fez uma reforma trabalhista que aumenta a exploração dos trabalhadores brasileiros. Em 2019, o governo de extrema-direita do Jair Bolsonaro tentou implementar
uma limitação ao direito de organização sindical. Então, hoje, mais do que nunca, os sindicatos são importantes. Mais importantes do que no período de 1830 e 1848. Hoje, são os sindicatos que estão no Congresso Nacional, representando milhões de trabalhadores, tentando derrotar essa reforma, né, que de fato é a destruição da Previdência Pública. Então, mais do que nunca, é importante nós aprendermos com a experiência histórica dos trabalhadores. Devemos fortalecer toda a organização sindical, das nossas categorias, dos trabalhadores, ainda mais as centrais sindicais, e desenvolver essa luta que tanto é econômica, como é uma luta política, uma luta pelo poder na sociedade. Quem deve decidir o destino de milhões de brasileiros? Uma camarilha de deputados ou a força organizada de milhões de trabalhadores? Viva os sindicatos, vamos organizar, vamos lutar, abaixo a destruição da Previdência.